Quadro Seu Direito recebendo o André Schneider, advogado, para falar de racismo, injúria racial. Tivemos um caso recentemente na Oktoberfest, envolvendo aí racismo, que a polícia está investigando. Está aqui o doutor André, então, para falar desse tema tão complicado que ainda nos dias de hoje, né, tem pessoas que são detidas, enfim, investigadas por isso, não só no dia a dia, mas no futebol a gente vê muito isso, né, doutor André? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. Infelizmente, ainda é uma situação que a gente tem que conviver diariamente, é muito triste. A gente está tendo que vir aqui falar sobre um assunto que atinge a nossa população, mas é importante também uma forma de esclarecer, né, e trazer aí o que a legislação cada vez mais vem se atualizando, justamente para buscar reprimir esse tipo de conduta que ainda acontece na nossa sociedade. E dá prisão, dá cadeia a pessoa que comete ou racismo ou injúria racial, que o senhor pode explicar depois a diferença, claro. Pode ser preso, vai preso, fica preso, doutor, ou não? Claro. Rodrigo, a principal alteração que a legislação trouxe esse ano, que havia uma discussão, é sobre a questão do que era racismo e o que era injúria racial. Eu até como professor de Direito da nossa universidade gosto sempre de esclarecer esse ponto. A injúria, então, prevista lá no Código Penal, sempre se entendia como aquela conduta praticada diretamente contra uma pessoa. E o racismo, então, contra uma coletividade. Com a alteração que houve esse ano legislativa, acabou com essa discussão, com essa diferença. Hoje, tanto a injúria, que é aquela ofensa praticada em razão da raça, da cor, da etnia, até da procedência nacional, quanto o racismo estão previstos na mesma lei lá, que é a Lei 7.716 de 89. Então, baseado também no que está na nossa Constituição, seja a injúria, seja o racismo, a lei entende hoje como crimes que são imprescritíveis. O que significa isso na prática? Que esse tempo que o judiciário tem para punir não vai se esvair, não vai ter extinta punibilidade em razão do tempo, e também inafiançável. O que quer dizer o seguinte: a pessoa que é presa em flagrante, praticando esse tipo de conduta, é encaminhada para a autoridade policial e o delegado não pode fixar uma fiança, ou seja, obrigatoriamente essa pessoa é encaminhada então ao Poder Judiciário para prestar esclarecimentos, vai para uma audiência de custódia, todo esse procedimento. Tá? E claro, em sendo apurada a responsabilidade, essa pessoa pode vir a ser condenada e eventualmente até vir a ser presa em razão da prática, seja de injúria ou seja de racismo. Pergunta chegando aqui para o professor também, André Schneider, responder para a gente. Vamos ver aqui, o Diego, né, ele preferiu não se identificar e quando fala algo que possa ofender, mas estava no calor da emoção. É crime igual? Boa pergunta aqui do Boa Diego. Pergunta. Diego, o artigo 28 lá do nosso Código Penal fala que a emoção, a ingestão de bebida alcoólica, né, ela não é uma situação que acaba extinguindo a punibilidade, ou seja, essa circunstância, se não for pré-ordenada, ou seja, alguém não teve algum produto inserido na sua bebida, ou seja, a pessoa ingeriu bebida alcoólica para praticar esse tipo de conduta, isso não afasta a sua responsabilidade, tá? Claro que eventualmente vai poder ser alegado em uma circunstância de defesa, que a pessoa acabou ali respondendo a uma agressão, mas isso é uma questão a ser apurada lá, então, né, perante o Poder Judiciário. André, obrigado pela visita aqui, professor. Até a próxima, Agradeço, né? Rodrigo. Sempre bem-vindo aqui ao Balanço Geral, tá bom, amigo? Obrigado no feriado, vim aqui, né? Um abraço forte, valeu.